Hoje eu quero contar a história de um velhinho, mas um velhinho barqueiro. E esse velhinho estava um dia no oceano, no mar, e ele estava tranquilo, porque ele estava em um barco que era fruto do seu conhecimento, fruto dos seus estudos, fruto do seu trabalho e da sua perseverança. Um barco que fora construído por ele. E ele estava tranquilo porque ele sabia que aquele barco era resultado do seu cuidado e da sua atenção, dos seus estudos, da sua técnica, da sua experiência, de tudo que ele fez para construir um barco que realmente lhe desse segurança e que lhe permitisse navegar pelo oceano com tranquilidade, mesmo quando o tempo virasse, mesmo quando as condições não ficassem favoráveis. E aquele barco construído por ele oferecia tudo isso porque era fruto de todo esse conhecimento que ele havia adquirido. E um dia ele estava lá no oceano, tranquilo, e de repente ele avista uma lancha. E ele vê aquela lancha bonita, pomposa, muito diferente do seu barco. Porque o seu barco, apesar de ser seguro e de permitir uma navegação tranquila, era um barco simples, não era um barco, né, cheio de luxo. Mas aquela lancha não. Aquela lancha era bonita, era imponente, era pomposa. E em cima daquela lancha havia pessoas se divertindo, brincando, pulando, correndo, bebendo, comendo, fazendo tudo o que elas tinham direito. Nem aí com o tempo, com o mar, estavam ali curtindo a vida. Só que aquele barqueiro, aquele velhinho barqueiro, ele dedicou muito tempo para estudar a arte da construção dos barcos e da navegação. E só de bater o olho naquela lancha ele percebeu, essa lancha tem problema. Só de bater o olho ele viu que apesar de toda aquela beleza da lancha, havia um problema estrutural. E que aquela lancha, se o tempo virasse, ela não ia aguentar. Se o mar começasse a mexer, se as ondas começassem a bater, ela não ia aguentar. Então o que o barqueiro faz? Ele começa a tentar, né, a avisar aquela lancha que o tempo estava virando. Porque ele tinha conhecimento. Ele também tinha estudado, né, a arte da navegação, e a arte da navegação inclui entender os sinais do tempo. E ele viu que o tempo estava virando, o tempo estava dando sinais de que ia virar. E ele começa a avisar aquela lancha, mandando sinais de luz, informando-os que, olha, tomem cuidado, o tempo vai virar e essa embarcação de vocês não vai aguentar. E ele começa a lançar luz para aquela lancha. E a tripulação da lancha vê aquela luz vindo daquele barquinho. Mas quando olha para o barquinho, vê aquele velhinho mandando aquela luz, o que eles pensaram? Poxa, quem é esse homem para lançar luz para nós? Quem é esse homem nesse barquinho simples tentando nos avisar de alguma coisa? Acharam até aquele velhinho excêntrico, um bobo, alguém que está se preocupando demais, alguém petulante até e arrogante, porque quem era ele naquele barquinho tentando dar algum alerta para eles que estavam naquela embarcação pomposa? E eles começam a rir até do velhinho e fazer chacota do velhinho. E o velhinho barqueiro percebe que eles estavam fazendo chacota dele. Mesmo ele tentando ajudá-los, eles riam. E o velhinho percebia isso. E o que ele fez? Mesmo assim, ele não saiu dali. O velhinho continuou ali, a uma certa distância da lancha, porque ele sabia que o tempo ia virar. E ele sabia que aquela lancha não ia aguentar. Porque ele havia estudado. Ele era conhecedor. Ele era entendido do assunto. E não deu outra. O tempo virou. A tempestade veio. As ondas começaram a aumentar. E o que aconteceu foi aquilo que o velhinho havia previsto e tentado avisar aquelas pessoas. De repente veio uma onda maior e arrastou a lancha. E a lancha virou. E as pessoas foram jogadas no mar. E as pessoas começaram a se afogar e começaram a
desesperadamente gritar. E aí, o velhinho vendo aquela cena, ele liga o motor do seu barco, ele olha bem na direção daquelas pessoas e diz: tá aí, otários, se fuderam. E aí ele pega o barquinho dele e vai embora, vira as costas e deixa o pessoal se afogando lá. E aí você deve estar pensando: puta, velhinho sacana. Deixou o pessoal se afogando, deu meia volta e foi embora. Quem em sã consciência faria isso? Só que a minha pergunta vai além. E que adiantou tanto conhecimento do velhinho? Se na hora H, se na hora que mais precisaram dele, na hora que realmente ele podia ajudar, ele não ajudou. Muitos intelectuais que eu conheço, muitos eruditos, são como esse barqueiro, são como esse velhinho. Eles se orgulham daquilo que eles construíram, se orgulham do seu conhecimento, do seu castelo de conhecimento. Se orgulham dessa capacidade que eles têm de prever o que vai acontecer, até porque eles estudaram. E muitos desses eruditos, desses intelectuais, eu sei que muitas vezes tentaram ajudar as pessoas, tentaram avisar as pessoas e foram ignorados por elas. E muitas vezes foram motivo de chacota, foram vistos como excêntricos. E como esse velhinho barqueiro, muitos desses intelectuais também ficaram ressentidos com isso. E há intelectuais então que começam a torcer pelo pior. Começam a torcer para que as coisas realmente deem errado e que as pessoas se ferrem. Só para eles poderem dizer: eu avisei. Só para eles poderem de alguma maneira se vingar pelas pessoas não darem ouvido para eles e por terem feito de alguma maneira chacota deles. Há muitos intelectuais que estão vivendo na segurança dos seus gabinetes, dos seus escritórios, dos seus quartos, rodeados de livros, com seus títulos e seus diplomas. E por mero ressentimento estão deixando as pessoas se afogar. Lavaram suas mãos e falaram: sabe uma coisa? Ninguém quer me ouvir. Então dane-se. Só que para mim esse intelectual não tem função alguma. Para que serve esse intelectual se ele está apenas vivendo recluso na sua casa de marfim, no seu castelo dourado? Para que serve esse intelectual se ele, na hora que mais precisam dele, ele não é capaz de ajudar? Para que serve esse intelectual se ele apenas prevê o que vai acontecer de pior, muitas vezes, mas apenas prevê e não oferece a tentativa de compreensão disso e ajuda em relação a isso? E muitos intelectuais são assim simplesmente por ressentimento, porque as pessoas estão lá se divertindo, brincando, não estão nem aí, e ele está se dedicando. O que eu sei é que o intelectual, ele não existe para ser louvado, ele não existe para ser exaltado, para ser reconhecido. É o preço que se paga. Você não quer ser intelectual, você não quer conhecer, não quer ter conhecimento? Então não espere louvor. Não espere que as pessoas reconheçam aquilo que você faz. Não espere sequer que elas entendam aquilo que você faz. A sua função é unicamente ser um farol. Lançar luz para pessoas e alertá-las. Sim. Mesmo sabendo que muitas vezes elas não vão dar ouvidos, mas também no momento que elas estiverem se afundando, você com seu conhecimento e com aquilo que você construiu, você poder resgatá-las. Nem que seja no último minuto. No último ar dessas pessoas, você possa resgatá-las. O erudito que deixa o seu reconhecimento sobrepor-se à sua função maior, não passa de um tolo com muita informação. Eu considero esse tipo de pessoa um obeso intelectual. Alguém que apenas absorve, mas não faz nenhum uso. Isso não sai dele, fica só dentro dele. Um intelectual que vive só para si mesmo, ele pode ser tudo, menos um verdadeiro intelectual.